Em O Bebê de Rosemary, vemos um jovem casal que se muda para um novo apartamento localizado no edifício Branford, em Nova York, lugar que ficou famoso devido às lendas e histórias sombrias o envolvendo. Um dia após a mudança, Rosemary conhece uma moça na lavanderia que usava um colar um tanto quanto peculiar, cujo cheiro era bem forte, parecendo ter algum tipo de erva desconhecida em sua composição. Segundo a mulher, se não fosse pelo casal de velhinhos para quem trabalhava, ainda estaria vagando pelas ruas, usando drogas e se prostituindo. Ou seja, a personagem se sentia genuinamente grata pelo que fizeram por ela. Do seu ponto de vista, os dois idosos a tinham salvo de uma vida miserável e lhe dado uma segunda chance, que a princípio ela pretendia aproveitar. Porém, no dia seguinte, Rosemary se depara com o cadáver dessa jovem estendido e ensanguentado no chão da calçada em frente ao prédio, cercado por um grupo de policiais e curiosos. Ao que parece, a moça tinha se jogado da janela. Não demora e o casal de vizinhos se aproxima dos novos moradores de uma forma bastante invasiva, principalmente Minnie, esposa de Roman Castivets. A senhora é tão intrometida que chega a perguntar quanto custa os móveis da casa de Rosie e Guy. Na primeira visita que fazem à casa dos dois idosos, Rosemary sente que algo está errado, mas não sabe exatamente o que. Acha estranho o fato de terem tirado os quadros das paredes, deixando só os pregos, obviamente porque não queriam que as visitas vissem o que estava pendurado pelos cômodos da casa, e também se incomoda quando Roman, além de zombar da figura do Papa, ainda critica a hipocrisia presente na Igreja Católica. Em contrapartida, seu marido Guy parece tornar-se cada vez mais íntimo deles, de uma forma bem precoce. De repente, o casal de vizinhos se transforma praticamente em amigos da família, por insistência deles, diga-se de passagem, e do próprio Guy, que os envolve em todas as decisões do casal. Now to a fine, healthy baby. Here, here. Em certo momento, depois de comer um doce feito com carinho por Minnie, Rosemary começa a se sentir tonta e enjoada e adormece. A personagem sonha com uma espécie de ritual macabro envolvendo satanismo e procriação, no qual várias pessoas, incluindo seus adoráveis vizinhos e até mesmo seu marido, estão em volta dela, enquanto encontra-se nua, marcada com sangue e com as garras de uma criatura indefinida percorrendo seu corpo. Ao acordar, Rosie se espanta ao ver que está sem roupa e com arranhões, que parecem ter sido provocados por algum tipo de animal feroz. Pouco tempo depois, a personagem descobre estar grávida, o que poderia ser uma boa notícia caso Minnie e Roman não agissem de maneira tão abusiva em relação à gravidez. Toda decisão referente à gestação se torna pauta de discussão entre o casal de idosos e Guy, com Rosie tendo sua opinião constantemente ignorada. É como se o filho fosse de todo mundo, menos dela. Desde a escolha do obstetra, que acompanharia a gravidez, até decisões específicas, como substituir as vitaminas industrializadas e convencionais por preparadas com ingredientes desconhecidos e sucos naturais, feitos à base de ervas cultivadas em casa, percebemos a intromissão descarada de Minnie e Roman, permitida por Guy, que sempre faziam questão de sugerir, na verdade impor, hábitos para a gestante, sob o pretexto de estarem buscando o melhor para ela e para o bebê. Esse comportamento destaca como, historicamente, as mulheres são descredibilizadas, como se não soubessem o que deveriam fazer com seus próprios corpos. Rosemary, gradativamente, sente-se cada vez mais sozinha, mesmo com a companhia do marido, fisicamente fraca, com muitas dores que não pareciam normais e sufocada com a intromissão dos vizinhos em todos os aspectos de sua vida. Mesmo assim, a personagem só se preocupa o tempo todo com o bem-estar da criança que vai nascer e em protegê-la a qualquer custo. Enquanto isso, Guy só pensa em si mesmo. Seu único propósito é se tornar cada vez mais bem-sucedido e conquistar fama e dinheiro. Em nenhum momento, ele parece animado com a gravidez de sua mulher ou em se tornar pai. Uma cena que exemplifica esse distanciamento emocional é a que Rosie diz que não vai mais tomar as vitaminas feitas por Minnie e pede para o marido colocar a mão em sua barriga para que ele também sinta o bebê, depois deste último ter parado de se mexer por um instante. Guy não só se sente desconfortável, como se afasta, demonstrando uma mistura de pavor e rejeição. Rosie percebe esse medo e até diz de maneira irônica que a criança não vai mordê-lo, mas é evidente que Guy não deseja qualquer tipo de aproximação com o feto. Sua única maneira de se manter por perto, digamos assim, é através do controle. O personagem age com certo autoritarismo sobre a esposa, deixando claro que todas as decisões precisam passar pelo seu aval primeiro, ao mesmo tempo em que não faz questão nenhuma de criar algum vínculo afetivo com o bebê. Ele não impõe suas vontades,
por desejar o melhor para seu suposto filho, mas sim porque a saúde da criança significa a continuidade de sua prosperidade profissional. Devido à sua ganância e egoísmo, seu maior medo não era ser castigado, e sim perder tudo o que havia ganhado, não conquistado, e voltar a ser o antigo ator frustrado e sem reconhecimento de antes. Por isso, ele se esforçava para garantir que tudo corresse conforme o planejado, se certificando de que Rose seguisse fielmente suas orientações e as dos Castvettes. A questão envolvendo a ganância e egocentrismo de Guy é ainda mais preocupante e perturbador do que parece, porque descobrimos que para ter sua carreira como ator promovida, o personagem permitiu que sua esposa fosse drogada e estuprada pelo próprio diabo. Contudo, para manter as aparências, no dia seguinte ao suposto pesadelo de Rose e consequentemente do ritual, Guy se desculpa com ela pelos arranhões em suas costas, mesmo não demonstrando preocupação real, dizendo que os deu enquanto transava com seu corpo inconsciente, porque não queria perder a noite do bebê. A frase ambígua pode chamar a atenção, mas o que realmente merece destaque é que de uma forma ou de outra aconteceu um estupro, e Guy estava envolvido, e dando a entender que tinha cometido o abuso, percebemos que o sujeito não via problema no que diz ter feito. Pelo contrário, ele ainda a repreende por ter bebido demais, como se justificasse seu ato. Devido ao contexto e à temática, o estupro praticado pelo diabo é bastante assustador e repulsivo por si só. Porém, mesmo sem ter sido o próprio Guy a cometer o ato, ele ainda ganha um teor ainda mais problemático porque representa algo que realmente acontece em algumas relações. O marido acreditar que tem o direito de abusar de sua companheira, simplesmente por estarem comprometidos. Cabe mencionar que outros hábitos recorrentes envolvendo mulheres em relacionamentos, como culpá-las por qualquer coisa, ou fazê-las parecerem loucas, são reproduzidos por Guy em prol do culto, mas que não o isentam de forma alguma da culpa. Durante grande parte da exibição, o terror é implícito, e por isso, o espectador não tem certeza do que está acontecendo. A partir de certo momento, é nítido que existe uma conspiração e que o casal de idosos está por trás dela, assim como o marido faz parte. Porém, não sabemos a natureza desse conluio. Rose questiona constantemente sua sanidade mental e, devido à perspectiva em primeira pessoa, nós tendemos a confiar mais nela do que nos outros. Então, quando dizem que ela não está passando por algo que acredita estar, imediatamente desconfiamos, ainda que de maneira irracional. Contudo, o final de O Bebê de Rosemary, após sugestões, suspense e dubiedade, trata de deixar claro o que estava acontecendo na vida de Rose. Não só Minnie, Roman e o médico indicado por eles, como todos os moradores do prédio famoso por, supostamente, ser amaldiçoado, eram membros de um culto satânico que tinha como objetivo fecundar uma mortal para dar à luz ao filho do diabo. Não obstante, quando isso é explicitamente revelado, a sensação não é exatamente de surpresa, porque de certo modo a audiência já espera por algo do gênero, ou pelo menos considera. Isso porque diversas pistas são deixadas, algumas bem nítidas, ao decorrer do longa, indicando a influência e presença do ocultismo nessa conspiração, que alcançam facilmente o subconsciente do público. What have you done to it? What have you done to its eyes? He has his father's eyes. Ainda que tenha sido levantada de forma eficiente, a questão da paranoia para enriquecer a discussão sobre os medos que as mulheres associam à gravidez e a força, sacrifício e devoção que a maternidade exige de uma mulher, a verdade é que desde o livro que Rose recebe de Hutch, cujo título é um anagrama que desvenda o verdadeiro nome de Roman Castvettes, até seu sonho vívido, tudo apontava para a maquinação envolvendo o culto ao diabo. O que realmente é surpreendente, mas talvez nem tanto, tendo em vista todo o contexto e o significado que a maternidade tem para o filme, é o fato de Rosemary, mesmo depois de descobrir a verdade, continuar apegada à criança e disposta a criá-la. Enquanto Guy, por não ser o pai biológico, não só não via motivos para se aproximar da criança, como a enxergava exclusivamente como sua maneira de conseguir o que queria. O que essa dinâmica busca demonstrar é que a mãe sempre cria um elo maior com o feto do que o pai. Carregar um ser vivo dentro de si por 9 meses pode ser um inferno, porque mexe com o psicológico da mulher, que na maioria dos casos precisa abrir mão da vaidade e se submeter a situações que a incomodam para gerar um bebê saudável, sem contar as modificações físicas, fatores que amplificam os sentimentos que a mãe desenvolve pela cria, sejam eles quais for. Por outro lado, o pai acaba ficando geralmente apenas com o trabalho de dar suporte e apoio emocional. Em casos onde a gravidez é bem-vinda e existe a vontade de exercer a maternidade,
a mãe inevitavelmente se apega à criança, desenvolvendo um amor genuíno muito rápido, ao passo que para o pai, esse sentimento não é imediato e às vezes nem espontâneo. Por isso, por mais que a criança fosse o resultado de ações de terceiros, não fosse o que Rosemary esperava e não tivesse sido concebido em condições ideais, para a personagem, continuava sendo seu filho. Embora estivesse compreensivamente com raiva e assustada, para Rosie, fingir que aquela criatura que saiu de dentro de si nunca existiu e tentar se desapegar completamente dela era impossível. Ela não conseguiria simplesmente seguir em frente depois de ter passado meses grávida, amando aquela futura criança e, de repente, esquecer de tudo isso. Como já estava no inferno, ela simplesmente decidiu abraçar o diabo. Senhoras e senhores, confiram a campanha de financiamento coletivo do canal e considerem contribuir para mantê-lo vivo, caso possam e queiram, é claro.